consultora aí financeira, mas de ajudar pessoas, né? Ou ajudar Exatamente. mulheres, ou geral, público geral. Então, assim, eu agora estou focada em ajudar mulheres mesmo nesse propósito de destravar a vida financeira. E o destravar a vida financeira é aquela situação de que, às vezes, a mulher até consegue cuidar um pouco ali, né? Ela tem uma administração financeira, às vezes, só que ela não consegue crescer, muitas vezes, financeiramente, por causa da mentalidade. Muitas mentalidades erradas aí, o padrão errado de mentalidade, faz com que elas não consigam crescer. Outras, né, não consigam sair das dívidas, né? Então, outras também não, assim, conseguem juntar um pouquinho de dinheiro, mas não conseguem avançar nesse sentido. Então, é o destravar mesmo. Talvez você esteja numa situação atual que você está tentando sair daquilo ali, daquele ciclo, e ela não consegue, né? Porque foi assim comigo. A minha história é essa, né? Eu já comentei com você, de que eu podia ganhar o quanto que eu fosse que eu ganhasse, eu sempre gastava sempre a mesma coisa, ou às vezes ficava devendo. Por quê? A minha mentalidade estava errada. Eu acreditava que eu precisava gastar tudo, que eu só podia ter o necessário. E aí, por isso, eu sempre me sabotava. Então, muitas mulheres estão nesse sentido, né? Travadas naquela situação por causa da mentalidade. E não conseguem crescer. O fato de você ter mais dinheiro não significa, assim, ganhar mais, não significa que Uhum. você tem um resultado melhor financeiramente. E é muito disso, né? O resultado financeiro é de você reduzir os seus custos, né? Ter um custos enxutos, uns gastos enxutos, ou seja, não ter desperdício e ter um ganho maior financeiro também. Só que aí você tem que saber o que fazer com esse ganho maior também, né? Então, se você não tiver a mentalidade certa, correta, essa mentalidade vai te sabotar em algum momento ali. Em algum momento. Como a gente estava falando, né? Sobre como essa mentalidade influencia e faz com que a gente realmente trave em alguns momentos da nossa vida financeira, né? Se você voltar mais agora focada com mulher, né? Sim, E aí, no seu ver, nos seus atendimentos, a mulher, você acha que ela tá. Tem a questão também do machismo, né? Que atrapalha muito o desenvolvimento da mulher. Isso é um ponto importante. Questão do homem sempre estar acima, ganhar melhor, sobressair. Ele sabe lidar melhor com o dinheiro ou não? então, a realidade, aí tudo entra na questão da mentalidade. A gente tem essa fama de que a gente é gastadora. Mas não é que a gente é gastadora, sabe? É que a gente tem necessidades. Geralmente a mulher não pensa somente nela. Ela tem as necessidades dela, mas ela também pensa sempre nos filhos, no marido, né? A gente vê muitas mulheres o quê? Que elas que compram a roupa do marido, ela que compra as roupas dos filhos, ela que compra pensa em tudo isso e aí ela tem essa fama de que é gastadora. E fora que a gente sim, a gente tem o nosso cuidado, a gente merece também o nosso cuidado, né? O homem não tem tanta coisa assim para fazer, né? De gastar dinheiro. É um corte de cabelo muito mais, milhões de vezes mais barato que o nosso corte de cabelo. É, Então, não é um uma questão short, uma camisa, uma calça, uma camisa, um sapato. tá ótimo. Então, assim, não é uma questão de que a gente é gastadora, é que as nossas necessidades são diferentes. E mais do que isso, a gente aí vem essa mentalidade de que nós somos gastadoras e que a gente não sabe controlar o dinheiro. O fato da gente precisar, né, e necessitar gastar um pouco mais, ter um custo maior, assim, em alguns sentidos, não significa que a gente não saiba administrar o nosso dinheiro. Nós podemos, sim, administrar muito bem o nosso dinheiro, fazer as coisas que a gente gosta, agrada a gente e ainda cuidar de um todo. Então, assim, Verdade. só de mudança de mentalidade. Então, assim, para o homem é mais fácil. Ah, eu só supro as necessidades básicas aqui e tá ótimo. E a mulher não, ela vê um todo dentro de uma casa. Então, assim, essa visão que a gente precisa ter de nós mesmos, de que a gente é capaz de administrar assim, a gente pode se cuidar, cuidar das nossas necessidades e cuidar do outro, cuidar da parte financeira, é fundamental para que a gente haja essa mudança de atitude, né? Sim. Aí o que você está falando, eu dei uma pesquisada, há algum tempo tenho estudado sobre mente, e uma das criadoras dessa questão do mindset, né, ou da Sim. mentalidade, foi a doutora Carol Dweck. É isso. Isso, E ela é uma isso. psicóloga e ela é uma cientista, né, de hoje que ela vem estudando, e Uhum. nos estudos dela, para o português, né, ela viu que tinha dois tipos de mentalidade, né, a fixa Sim. e a de crescimento. E quase que 90 a 98% da população, né,
estão na mentalidade fixa. Fixa, exatamente. Aí depois vai ficar, eu mando gravado para as pessoas também pesquisarem, assim, porque o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, são pessoas que não se conformaram ou não se conformam com a atual situação, ou com o jeito Exatamente. que está. Então a gente vai Aham. atrás de conhecimento, mas não fica só no conhecimento. A gente Sim, passa a pôr em prática. Aí, para a exatamente. gente entender um pouquinho o que é o mindset fixo ou a mentalidade fixa, aí você pode me ajudar aí também, né? Aham. E aí eu vou ler até eu fiz um cronograma assim dele, né? Uns Aham. tópicos, na verdade, né? Da Tá. mentalidade fixa. Ela Aham. crê que a inteligência e a habilidade são natos, olha só. Então Sim, ela sim. nunca acha que ela vai conseguir estudar, ela nunca acha que ela vai ser capaz de alguma coisa, porque quem é rico nasce rico, quem é pobre É, nasce pobre, exatamente. faculdade não é para mim, né? E aí essas habilidades ela acho que nunca vai conseguir ter. Por exemplo, você conseguiu prosperar no seu conhecimento financeiro, você viu o que que é o planejamento, o que que é uma meta, você alcançou isso, né? Mas se você Exatamente. tivesse continuado no seu estado quo lá, né? O estado normal das coisas, você achava que isso nunca ia acontecer. Tem Exatamente. dificuldade de ver as próprias limitações. Quem está numa mentalidade fixa pode agregar aí. Então, a pessoa que tem mentalidade fixa e que acredita que ela já nasce com os dons, o que é que ela acontece? Ela quer sempre estar querendo provar para as pessoas que ela tem capacidade. E aí, quando ela não consegue fazer alguma coisa, ela fala, ah, isso não é para mim. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas ela, na verdade, Mariana, todo mundo vai ter dificuldades ao longo do processo. O processo de crescimento, de aprendizado. Quando a gente entra numa empresa, a gente vai aprender sobre a profissão, a gente não chega sabendo tudo. E a gente não tem facilidade com tudo muito rápido. A gente tem dificuldades. E entender que nós vamos ter dificuldades em tudo na vida e que a gente vai ter que se esforçar para aprender e repetir aquilo e buscar conhecimento e buscar novas formas de fazer, faz com que a gente esteja aberto a crescer mesmo quando a gente tem dificuldades, mesmo quando a gente é muito desafiador. Porque na nossa vida, as coisas é como se fosse uma árvore. Ela tem os frutos baixos e os frutos mais altos. Então, as pessoas que têm mentalidade fixa, elas falam assim, se eu suspender a minha mão, eu consigo pegar esse. Então, esse fruto é para mim. Agora, aquele fruto que está um pouquinho mais lá em cima, que está difícil, que eu vou ter que esforçar muito para conseguir, então ele não é para mim. Então, na verdade, não é. O fruto, ou seja, as coisas maiores, né, que a gente quer alcançar na nossa vida, ela está disponível para todo mundo. Só que exige um grau de esforço. E esse esforço não é para alguns, né? Porque alguns têm um pouco mais de facilidade. Então, todo mundo pode se esforçar e alcançar aquilo que eles querem. E aí, dentro dessa parte financeira, o mindset fixo, ele trabalha muito nesse sentido. Por quê? Se você acredita que eu já tentei fazer planilha, não funcionou para mim. Então você vai parar ali porque você teve uma dificuldade de acompanhar, fazer uma planilha. Então, se a planilha não funciona para você, o que a gente precisa fazer? Ah, o que funciona? Qual é a forma que eu consigo organizar e administrar para ter o controle financeiro? Então, assim, o mindset fixo, ele te barra quando as dificuldades vêm, né? E aí a Exato. pessoa começa a colocar a culpa em outras pessoas, né? Não, é por causa do governo, é por causa da crise, é por causa do meu patrão, é por causa. Porque ela não consegue fazer, ela não se esforça para descobrir uma forma de fazer, e aí ela coloca a culpa em outras pessoas. Porque, teoricamente, todo mundo já nasce com os dons, né? Os talentos, e se ela não E está conseguindo, habilidades. é culpa dela. É, né? Exatamente. Aí, acompanhando o raciocínio, que é o que você está falando, e ela evita desafios por medo de revelar as suas fraquezas. Exatamente, exatamente. É o tal do Exatamente isso mesmo. perfeccionista. Então, aí a pessoa se limita e a gente está falando o seguinte, que o resultado financeiro ele está muito ligado ao quê? Esse aumento de ganhos. Então, se a pessoa não se arrisca, se ela não está disposta a avançar e a tentar coisas novas, ela não vai crescer. Eu trabalhei numa empresa em que eu vi muito isso. As pessoas que tinham medo demais, um perfeccionismo demais de errar, aquele medo de errar, de crescer, de avançar em alguma coisa, elas viam outras pessoas que entravam depois delas crescerem e elas permaneciam lá. Porque as outras pessoas tinham coragem de errar.
de meter as caras e aprender e fazer errado e descobrir e ir atrás de conhecimento. E elas cresciam. E as pessoas que tinham esse medo, que é essa questão de não mostrar suas vulnerabilidades, né, no sentido de, eu não vou tentar, não, vai que eu não consigo, vai que isso não é para mim. Então elas se limitam ao crescimento. Então Passar aí a gente também pode ser vergonha, né? muito. Sim, sim, sim. É porque a gente tem uma programação que a gente tem que parecer perfeito e acertar tudo. Porque assim vamos ser Exatamente. elogiados, assim vamos aparecer. Então a gente tende a não mostrar nossas fraquezas. Com isso também não desenvolve e a gente não cresce. E a gente Exatamente. sempre vai ficar igual o tubarão. Tem aqueles peixinhos que ficam embaixo, comendo a Aham, sobra do tubarão, em vez de ser um tubarão, né? exatamente. E aí aqui ele fala, não crê que o esforço pode gerar mudança. Olha só, principalmente na área financeira, né? É Eles porque nem têm coragem de olhar extrato todo dia. Já viu? é, Quem tem mais é, rede fixa? sim, Não olha o extrato porque entra em desespero, porque o dinheiro acabou antes de virar o mês, né? exatamente. Não tem coragem de falar assim, eu não ganho tanto, mas eu posso fazer uma economia, né? Gerar rendas e vou gerar como? Porque fica naquele mindset fixo que ela só pode ganhar aquele salário e só pode trabalhar naquele tipo de trabalho. Não é verdade? Você que está aí na área de finanças. Muito, muito. E assim, aí é aquela questão, a pessoa tenta uma vez, mas ela já tenta achando que não vai conseguir, né? Sabe aquela história do planejamento? Mas eu não tá muito certo, isso não serve pra mim não, mas eu vou tentar. Aí ela já tenta, já com aquela coisa assim de que não vai dar certo. E aí ela acaba não conseguindo, aí vem a Deu uma frustração, né? travadinha. Aí voltou. Vou travar aqui. Parou, eu vou tentar. A questão da mentalidade, as ações, né, o resultado dela, se realmente elas conseguem ou não, por um resultado anterior, né? Tá travado, Satisfatório. né? Tá, né? Não, voltou normal, voltou. Voltou normal. Então, o que a gente estava falando, que ela não. Primeiro passa a pensar positivo, Denise, sempre. É acordar de manhã e dormir pensando positivo. Tá, travou aqui de Deixa novo ela para mim. voltar aí que a internet está parada. Voltou aí, né, amada? Tá bem devagar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, não, já tá na internet coisa já normal. Então não é aqui O não. meu tá normal aqui. O meu também tá normal, só que tá travando. Agora vamos lá, agora voltou. Deve estar um pico aí na internet. Então, ela não crê que no esforço dela ela pode gerar mudança. Então, por isso que muitas vão até um ponto, viu que não conseguiu nada, elas voltam de novo a estaca Tá, zero. a sua voz tá saindo lenta aqui pra mim. Menina, aqui tá normal. Tá normal pra você? A minha voz tá Normal. saindo normal pra você? Normal. Então eu vou sair, então eu entro de novo, pode ser? Pra ver se Pode. se volta? Vai, Tá. vai lá. Vamos voltar aqui com a. Sim, amiga Zeni. Peraí um minutinho. Deixa eu voltar com a colega aqui. E aí? Agora sim. É porque eu tava saindo Ah, bem devagar, assim, sabe? Eu não tava conseguindo acompanhar. aí a Zeni perguntou se o primeiro passo é pensar positivo. Sim, Então, pensar sim. positivo assim, E você agir acreditar que é positivo. possível, ainda que você tenha dificuldades iniciais, porque todo mundo, quando vai iniciar algo novo, geralmente tem uma dificuldade. Raras vezes é alguém que realmente tem o dom, ou seja, nasce com uma facilidade para aquilo, né? A gente estava até comentando sobre o Michael Jordan, que ele foi rejeitado pelo time. Ele não ia jogar. Se ele tivesse esse pensamento de, eu fui rejeitado, eu não consigo, e não, isso não é para mim, ele jamais teria sido o jogador que ele foi. Mas o que ele fez? Ele canalizou o quê?
Ah, beleza, eu não fui aceito porque eu sou muito ruim. Então, o que que eu posso fazer para melhorar? E aí, essa é a visão. Não é simplesmente o pensamento positivo, mas é encontrar, é saber o seguinte: é possível se encontrar a forma certa. Então, eu preciso encontrar qual é o conhecimento que eu preciso adquirir, o que eu preciso praticar, que foi o caso dele. Que ele falou assim: olha, eu sou ruim nisso, então eu preciso praticar. E ele praticava incansavelmente. Incansavelmente, o básico ali até ele se desenvolver. E aí, quando ele teve a outra oportunidade, ele foi lá e mostrou o quanto ele tinha evoluído. Então, acreditar que se não é fácil, se não, a gente não está tendo facilidade porque a gente não tem o dom e aquilo não é pra gente, faz com que a gente se limite a coisas grandiosas que a gente pode fazer se a gente se esforçar, perseverar, aprender e se desenvolver para isso, né? Beleza. E aí, um outro ponto aqui é que ele encara os problemas sem esperança em resolver. Foi exatamente o que Já, ele falou, né? Já entra no negócio achando que não vai dar certo. E aí, assim, a pessoa entra, por exemplo, numa empresa, aí tem oportunidade de ir para uma outra área ou para crescer lá, e ela fica com medo, porque é algo novo, ela vai ter que lidar com coisas que ela nunca lidou antes. Então, ela, tipo assim, às vezes se limita até o crescimento dentro da empresa por causa disso, né? E a oportunidade de fazer coisas diferentes lá, por esse receio, é a questão do perfeccionismo, esse receio de estar crescendo, né? aí vamos partir agora para o mindset de crescimento para chegar na questão própria sua aí, que é o financeiro. Mas a gente já está falando disso, né? Sim, sim, sim. O de crescimento, ele crê no desenvolvimento da inteligência e das habilidades. Olha a diferença, né? O Exato. outro não crê que ele nasce com habilidade, ele não crê que ele pode. Quem tem a mentalidade já de crescimento, não. Ela não conforma com as coisas. Não é possível, tem que entender disso. Exata, e foi o que a gente falou também, né? Que, por exemplo, no meu caso, quando eu tinha essa mentalidade de que eu só podia ter necessário, se eu permanecesse no mindset fixo, eu ia falar assim: isso não funciona pra mim, eu vou ver a vida inteira assim, e é isso só isso que eu posso ter. Agora, se você acredita que se você tá naquela situação é porque você não sabe como lidar com aquilo, você precisa aprender e se desenvolver alguma coisa na sua vida, você vai procurar soluções, e foi o que eu fiz. Eu busquei livros, conhecimento, adquiri muito conhecimento buscando e praticando principalmente na minha vida. E eu comecei a mudar a minha mentalidade e descobrir o que estava fazendo com que eu me sabotasse, que era meu padrão mental. A gente vai falar isso mais pra frente. Então, eu consegui identificar o ponto que estava me prejudicando e resolver ele. Então, o mindset de crescimento, ele fala o seguinte: se eu estou numa situação, eu tenho um desafio, e eu não estou conseguindo ultrapassar esse desafio, é porque eu não sei alguma coisa. E eu preciso aprender algo ou desenvolver algo na minha vida para que eu consiga ultrapassar esse obstáculo. E deixar algos também, algos. É, Deixar coisas. sim, sim, exatamente. Às vezes ela precisa deixar coisas no meio do caminho, ou seja, mentalidades, né, atitudes que ela está fazendo que está Comportamento, né? comportamento. Pensamento. Sim, E é o que você falou, o que você fez, né? Busca aprendizado para superar limitações. exatamente, exatamente. Entendeu? O que a gente quer mostrar com isso, principalmente nesse momento que a gente está de crise, é que todos nós podemos superar essa crise e sair dela muito mais fortes. Se a gente tiver essa mentalidade de crescimento, se a gente olhar para essa crise como uma oportunidade de identificar o que que você precisa aprender agora, o que que você precisa desenvolver agora para ultrapassar esse desafio que está à sua frente. Então, o que que você está tendo dificuldade hoje na sua vida financeira, que você está vendo que você está estabilizado ali, está realmente travado, está parado nesse momento, não consegue avançar. E o que que você precisa aprender? O que que você pode aprender para avançar na sua vida financeira? Então, você precisa aprender uma nova profissão? Então, bora aprender uma nova profissão. Você precisa aprender a administrar os seus recursos agora, com reserva financeira? Vamos aprender a administrar essa reserva financeira. E hoje em dia, a gente tem muito conhecimento gratuito na internet. A gente Nossa. tem vídeos no YouTube, a gente tem cursos online gratuito. Eu mesmo criei o desafio 21 dias, Jornada Próspera, lá no Telegram, para ajudar as pessoas, é totalmente gratuito, para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, é assim, tem muitas pessoas que estão tendo essa iniciativa de disponibilizar coisas gratuitas
para ajudar as pessoas nesse momento. Então não tem essa desculpa, ah, mas eu não tenho dinheiro, não tem como investir nisso agora, não é Que esse é o possível. fixo. É o Ele não quer nem saber de olhar um curso gratuito. É Ele não quer exatamente, nem ouvir você falando. é Já verdade. prestou atenção? Até É você verdade. falar já dá oriza, assim, né? E já vem ela me encher o saco. Já vem ela falar o que eu tenho que fazer. Exatamente. Mas é por quê? Por causa do medo de não dar certo. Aí a pessoa fica assim, ah, não, mas isso aí, acho que não vai dar muito certo para mim, não. E a pessoa nem se dispõe a tentar e a fazer algo, né? E aí entra a questão da autorresponsabilidade. Na nossa vida, as nossas escolhas ou omissões, elas nos levam aos nossos resultados. Tudo que a Sempre. gente decidiu até agora, a gente escolheu ou deixou de escolher, que também é uma escolha, né? Quando a gente deixa de escolher também, mas a gente está escolhendo, a gente está construindo a nossa trilha de resultados. E a nossa trilha de resultados é hoje, como que está a sua situação financeira atual? Tudo que você escolheu lá atrás te trouxe para essa situação agora. Agora, a tua responsabilidade é o que que você vai fazer de agora em diante para plantar o resultado que você quer. Então, as suas Exato. ações, as suas escolhas agora, principalmente agora nesse momento de crise, vai determinar como que você vai estar daqui a 2, 3, 6 meses adiante. Então, nós temos a oportunidade Exatamente. de usar, trabalhar e mudar esse mindset do fixo para o crescimento, para a gente ter esses resultados diferentes, né? Exatamente. Eu falei com uma amiga minha que ela tá meio desesperada, né? Ela tem salão e não tá Aham. funcionando. Apesar que o Uhum. governo liberou, né? A barbearia, salões, né? Mas as pessoas não vão por medo. Eu falei para ela, se prepare, porque vai passar essa tempestade e se você estiver preparada, você com salão, equipe, você vai bombar, porque você vai ter horário e você vai ter pessoal para atender. Tem Exatamente. muitas pessoas que não vão estar preparadas, porque estão abandonando o barco, Já estão desistindo antes do tempo. É. de passar a tempestade, entendeu? Sim, Falei, se prepara porque o mercado vai. Tem muita gente dentro de casa e vão sair para comprar, vão sair para se cuidar. As pessoas vão sim, sair, sim. entendeu? Então, as empresas e as pessoas que estiverem preparadas, elas vão bombar, É elas isso. vão prosperar. Eu tenho falado muito isso com as minhas clientes. Porque o que que aconteceu? Assim que deu esse boom, eu fui fazer, teve a semana das sessões, né? Eu fui fazendo as sessões com elas. E houve muitas pessoas, muitas delas, assim, desesperadas, realmente pensando já num plano B, para sair dessa situação por causa desse desespero que houve, né? Houve uma onda de medo. E aí, esse medo fez com que elas falassem assim, ó, vamos pensar em plano B, porque isso aí já não dá mais para mim. E aí eu comecei a trabalhar essa mudança de pensamento delas. Olha, tudo bem, não tem problema nenhum você pensar em plano B, sabe? Não tem nenhum problema você pensar em alternativas. E até assim, é uma oportunidade de você começar a pensar agora em coisas que você pode fazer, que às vezes Sim, o plano que seria o plano B se torna um plano A, ou pode ajudar o seu plano A. Então, assim, pensar em formas de fazer renda é bom, não é ruim. O problema é você desistir antes do tempo daquilo que você já tem. Então, a gente começou a trabalhar nesse, tudo bem, ela vai pensar nos planos B, mas nós vamos trabalhar muito nesse plano A, que é o negócio dela agora. ela E já aí, sabe lidar, né? Ela já já, sabe fazer. Só e aí pode aprimorar. exatamente, a gente dividiu o planejamento em duas partes. Agora, nesse período de quarentena, o que que você pode fazer para gerar valor para os seus clientes, para manter o contato com elas, para ter talvez disponibilizar produtos, vender produtos, algumas coisas assim que você possa estar ajudando elas nesse momento de crise, porque no momento em que voltar, igual você falou, elas vão querer voltar para o seu salão. E aí, como você gerou tanto valor para elas, a primeira pessoa que ela vai pensar é você. Por mais que tenha uma certa dificuldade, uma certa distância, elas vão pensar em você, porque você ajudou elas nesse momento complicado em que elas não podiam sair de casa. Então, nós temos que pensar dessa forma. O que que a gente pode fazer nesse momento agora para gerar valor para o nosso cliente? Gerar valor. E assim, ajudar eles nesse momento, e sim, ainda que seja assim, por exemplo, no caso dela, ela poderia estar vendendo produtos, kits, né, para ajudar essas clientes e também se ajudando também, né, porque eu acho que é muito disso, né, é verdade, quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa nessa troca, porque uma vez que eu me disponho a te ajudar financeiramente, por exemplo, eu estou ajudando o seu crescimento e você, ao mesmo tempo, está me ajudando no meu crescimento através do Exato. financeiro, né? Uma Então, assim, troca mútua. a troca é mútua.
Então, quanto mais pessoas eu ajudo, né, mais eu sou também ajudada, vamos dizer assim. Então, É. nesse momento, é o mindset de crescimento. O que que a gente pode fazer nesse momento de crise? O que que a gente pode se preparar, igual você falou, para quando voltar, né? E vai voltar, vai passar. Exatamente. Ah, aí é o que a gente está falando, abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Uau! Olha só. Isso é fantástico, né? Porque aí entra aquela questão que a gente estava falando. O perfeccionista, ele quer que tudo dê certo. E aí, por ele querer que tudo dê certo, quando dá um fracasso, ele se sente a pior pessoa do mundo. E aí entra aquela questão, o mindset fixo, ele para. Ah, não, Para. isso não é para mim. Aí o mindset de crescimento, quando ele encontra uma falha, ele fala, opa, peraí, o que que eu preciso ajustar aqui? Aí entra aquilo que a gente sempre fala, né? O plano, o planejamento, ele é apenas um rascunho. O tempo todo você Sim, vai ter que ficar ajustando ele. o Eu, tempo fa- todo. eu dou o exemplo seguinte, é como se você teve uma ideia, você vai empreender, por exemplo. É como se você entrasse numa floresta. Você tem o planejamento de chegar ao final da floresta numa linha reta. Só que no meio do caminho você vai encontrar uma árvore. E aí você vai parar porque tem uma árvore no meio do caminho? Não, você vai pensar o que que eu posso fazer para continuar no meu trajeto. Eu posso contornar a árvore, eu posso derrubar a árvore, eu posso ultrapassar a árvore. Eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer para continuar no meu caminho. Tudo tem uma solução. Tudo tem. E a gente precisa começar a sair fora da A caixa buscar, e né? pensar formas diferentes. E quais são as formas de a gente buscar essas alternativas, tá? Às vezes você está ali pensando em alternativas e não consegue encontrar uma solução. Então, se una com outras pessoas que estão nessa mentalidade de crescimento, de aprendizado, começa a perguntar, olha, o que que você acha que eu poderia fazer? Aí as pessoas te dão ideia para o seu negócio e você dá ideia para o negócio delas. Porque às vezes né, é muito incrível. Quando a gente está de fora, às vezes a gente consegue ver muito melhor do que a pessoa que está dentro. Exatamente. E a mentalidade fixa, ela tem esse problema. A pessoa que tem essa mentalidade fixa, como ela não Sim, quer expor a fraqueza dela, ela não quer falar, eu não sei como lidar com isso, ou eu não sim. sei fazer planilha, ou eu não sei guardar dinheiro. Ela não quer mostrar que ela é, vamos dizer, burrinha nesse sentido, né? Aham. Porque ela tem que estar, né? Não, eu também sei, eu também consigo. Então, ela não tem a humildade de falar, escuta aqui, Edilene, você pode me ajudar nisso? Porque eu ganho dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro, né? Mas ela tem tantas habilidades outras que ela acaba com ela em tudo, né? Como ela não consegue falar com você no mesmo nível que você já chegou, então ela não se acha no direito de falar com você, né? Porque você pode humilhar ela, talvez, naqueles traumas que ela tem. Tá? É um Ah, problema também que tem que tratar a pessoa como um todo, sim, sim, né? sim. E isso em qualquer área da vida. As pessoas não conseguem falar delas, aí por isso que elas também não evoluem. E bate muito no financeiro, principalmente. Uma coisa que eu ouvi numa live que eu trouxe muito assim de aprendizado foi o seguinte, que quando a pessoa ela se incomoda muito com o que o outro está falando, é porque ela não se aceita daquele jeito. Por exemplo, era até uma live sobre uma mulher que estava explicando sobre cabelos, né? Falando sobre cabelos, de visagismo. E aí ela falou o seguinte, que quando você corta o cabelo e a outra pessoa te fala que não gostou, você se sente mal porque você também estava insegura, não porque a pessoa falou. Porque quando você está segura de si, a pessoa pode falar que não gostou à vontade, porque você se acha linda, maravilhosa, e independente do que aquela pessoa falou, você está bem. Então, da mesma forma, nessa questão financeira, quando a pessoa se sente que ela não é capaz, quando a outra pessoa fala alguma coisa, às vezes nem é nesse sentido, ela se sente mal. Sente Então, mal. aquela pessoa que está aí nos ouvindo que tem esse mindset fixo, ela vai falar assim: ah, então eu tenho um mindset fixo, é por isso que eu ajo assim, então não tem jeito para mim. Nós estamos dizendo aqui que Ao existem contrário. formas de você ter um mindset fixo e um mindset de crescimento. E que você pode escolher mudar de mindset fixo para um mindset de crescimento através de atitudes. Agora nós estamos falando aqui pontos que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade. Ou seja, se você hoje não está disposto a se arriscar a algo novo e a crescer e a aprender, porque você acha que isso é nato, se você não está conseguindo porque você não nasceu com isso, nós estamos te dizendo que não, que você pode buscar conhecimento, você pode aprender, se desenvolver. E você vai ter que se esforçar, porque ao longo desse processo de aprendizado, você vai ter dificuldade. Então, se você É, não tem um
facilidade hoje com essa área financeira, você pode aprender, se desenvolver e encontrar a forma que funcione para você. A gente precisa tirar essa caixinha. As pessoas acham que é o seguinte, que essa área financeira é o seguinte, eu vou ter que administrar finanças, eu vou ter que cortar tudo que eu gosto, e eu não vou poder fazer mais nada, e eu vou ter que estar presa a uma coisa, e não é. É um planejamento. É um planejamento, e não É é igual isso. quem quer emagrecer, né? Não vou comer mais doce, não sei o quê. É a mesma mentalidade. Exatamente. A mentalidade fixa, ela vê o esforço como um horror, como uma tragédia. Mas no de crescimento, ela vê o esforço como uma excelência. Nossa, exatamente. E aí é aí que eu falo sobre a questão financeira. Não é uma questão de você tirar tudo que é importante para você. Quando você, olha, aí eu vou te falar uma outra perspectiva sobre a questão financeira. Administrar suas finanças é liberdade, porque você vai escolher aonde você vai administrar o seu dinheiro, aonde você vai alocar os seus Perfeito. recursos, o que que você vai usar. Quando você não cuida do seu dinheiro, outras pessoas decidem por você. Por quê? Você não sabe o que que você vai fazer com o seu dinheiro, não tem noção. Aí as pessoas dizem para você: compra isso que é bom, faz isso Investe que é nisso. bom, investe nisso. Ou, sabe? E assim, por exemplo, aqui a gente está. Compra um carro e deve ele 3 vezes, paga ele 3 vezes. Exatamente. Então, quando a pessoa não sabe o que que ela quer e não tem um planejamento, outras pessoas decidem para ela o que que ela vai fazer com o dinheiro. Não é isso não, Dilene, porque eu que decido. Será? Porque quando a pessoa chega numa propaganda e você vê uma propaganda, a propaganda fala assim, faz isso, faz aquilo, e aquilo repete várias vezes, você passa a comprar. Será que no final depois você não se arrepende? Quantas coisas você comprou e não usou? Quantos cursos você comprou e não fez? Né? E quantas, às vezes, roupas você compra lá na loja, naquela empolgação, chega em casa, aquele arrependimento. Para que que eu fui comprar isso? Então, todas essas coisas são o quê? Pessoas decidindo por você, porque elas sabem como te conduzir para comprar uma coisa e que se quando você não tem clareza do que você quer, você acaba comprando. Agora, quando você tem clareza, eu sei o que que eu quero para minha vida, eu sei o que que é importante. Independente de que a pessoa use gatilhos, a pessoa te direcione, a pessoa fala 3 milhões de vezes, você fala assim, eu sei o que que eu quero. Então, eu não vou gastar como dinheiro com isso, sendo que eu quero isso. Então, Exato. é um prazer. E aí entra na questão de E quando investimento, comprar também, compra com prazer. prazer, Compra sem arrepender, e sem a entendeu? culpa, né? E Se, sem aquela culpa se de, fala, eu poxa, sou não devia ter merecedora comprado. disso. É. É, E quantas pessoas, muitas vezes eu já comprei assim, você compra, mas com aquela culpa assim, tipo, eu não devia estar comprando. Não, quando você tem esse cuidado financeiro, você compra com prazer, com liberdade, você vai lá com com liberdade. tranquilidade, e a sensação é diferente, né? Quando você vai lá e compra sabendo que você pode comprar, Sem preocupação. sem preocupação, né? Então, É, administrar pode ser um grande prazer. É isso que eu quero então, assim, passar para vocês. lembra do esforço, mas com esforço com excelência, que é o que a Edilaine está falando aí. E aqui no último item que eu listei, enfrenta os problemas com entusiasmo, né? Uau, uau. Agora a gente está em um tempo que está tudo meio confuso e está pesando mais mesmo é a questão financeira, não é? Você que está Com certeza. trabalhando com a área de finanças, o que mais pesa hoje em dia, hoje nesse atual momento, é o financeiro. E aí, como a gente está já um 9h40, Uma você corrida dá dicas aí agora rápida. do planejamento, das metas, como que mulherada aí, ou quem tiver depois que eu vou deixar, assistir, Tá. pegar nessas dicas e praticar. Tá bom. Então, essa questão de quando a gente pensa que a pessoa gosta de desafios, ela é o seguinte: nesse momento de crise, tá? O que que você pode fazer? A primeiro momento bate aquele desespero, tá? Nossa, e aí, como é que vai ser e tal? Aí a gente respira fundo e começa a focar em quê? Na solução. O grande problema é que as pessoas nesse momento elas estão só olhando para o problema. Porque vai ter problema, porque eu não vou conseguir vender, porque aí ela coloca o foco na solução, no problema, o problema aumenta. Porque ela começa a ficar ansiosa, ela começa a não conseguir produzir, ela começa a ter problemas de relacionamentos, e aí geram problemas em N situações. Agora, quando a pessoa foca na solução, e é isso que eu quero propor aqui, que a gente foque na solução, a gente respira fundo e começa a pensar quais são as alternativas que eu tenho. E aí uma dica boa é coloque no papel
ideias, o que que você pode fazer. Ah, Edilane, olha, eu estou desempregada, acabei de saber que fui demitida, estou desempregada, não sei o que eu vou fazer. Tá, coloca ideias aí. O que que você pode fazer para usar a internet, então, para poder trabalhar? Né? Ah, Adila, mas eu não quero trabalhar futuramente com internet. Ok, mas talvez esse seja o momento para você começar a ver possibilidades. Talvez você goste dessa área. Talvez você não vê possibilidade ainda porque você ainda não viu, não tentou, não explorou esse mercado. E ainda que seja por Exato. um momento, tudo bem que seja por um momento. Mas é listar coisas que você pode fazer para trabalhar na internet. E aí a gente começa a pensar: o que que você conhece, o que que você sabe, que você pode ajudar outras pessoas? O que que você pode usar aí que você tem de conhecimento para gerar valor, seja no seu conhecimento, na sua habilidade? Então, tem pessoas que sabem desenhar e que pode fazer logo, pode fazer design, pode sabe editar vídeos, ou tem facilidade com isso e pode aprender a editar vídeos, que pode trabalhar Culinária também, né, Dinene? na área muito. As pessoas estão em casa, mas elas não estão deixando de comer. Isso é uma área muito boa para ser explorada, né? E hoje em dia tem esses aplicativos de entrega, você pode fazer em casa e usar o aplicativo para poder fazer, para as pessoas pedirem e entregar, né? Então, assim, tem muita facilidade. A gente precisa começar a explorar oportunidades. Então, escreva aí várias ideias, mesmo que você aparentemente não vá usar, né? Ah, isso é difícil. Não, simplesmente coloque no papel. Depois Ou você dentro do analisa negócio como dela funciona. mesmo, o que que você daria Oi? dentro do negócio que a pessoa já tenha mesmo? Assim, vamos supor que ela é empresária já, ele ou Tá. ela. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: nesse momento a gente precisa pensar, cada vez mais a gente precisa pensar nisso, né? Como que eu posso gerar valor para o meu cliente? Então, se o seu negócio está parado, como que você pode manter o contato com o seu cliente, gerar valor para ele? O que que gera valor? É você fazer alguma coisa que ajude o seu cliente. É igual essa minha cliente, uma das minhas clientes do salão, eu falei para ela, começa a estar na internet, tanto no Instagram como no WhatsApp, contato com seus clientes, para quê? Para dar dicas para ela para o cuidado em casa. Elas não estão podendo ir no salão. O que elas podem fazer em casa para poder manter o cuidado com o cabelo? Dá dicas para ela, esclarece dúvidas, gere valor para elas. E por ela estar gerando valor para essas clientes, agora que está podendo voltar essa o atendimento, várias delas entram em contato para poder agendar. Então, é esse que a pessoa precisa fazer. Você tem um negócio, como que você pode gerar valor, manter esse contato com seus clientes, né? Uhum. E se planejar para a volta. O que que você vai fazer na volta para atrair essas pessoas para ir para sua loja? Né? Então, você tem que começar a usar a criatividade. E assim, financeiramente, Ocupar esse tempo, né, fazendo planejamentos, né? Tanto a exatamente. de agora como para a volta. E a Exa- questão de metas, como é que elas trabalham metas? Então, as metas é o seguinte. Lembra que o planejamento é um rascunho. Então, você fez um planejamento aí de tantos de vendas e tal, e agora tá tudo mudou. Então, agora você precisa repensar esse planejamento aí. Então, assim, se hoje você não está conseguindo vender nada, o que? Aí, nas suas metas, você tem que pensar: o que que eu vou fazer para começar a vender, né? E aí, a meta, ela é o seguinte: você tem uma meta que seja ela não pode ser. Tem vários passos de fazer uma meta boa, né? Mas, resumidamente, a meta ela precisa ter um propósito, ou seja, ela tem que ser importante para você, ou seja, tem que ter uma relevância. Ah, tudo bem, eu quero atender tantas pessoas, mas qual é a relevância disso para você? O que isso significa realmente para o seu negócio? E aí ela precisa ser atingível também. Ou seja, você não pode colocar uma meta que seja absurda. Ah, eu tinha planejado vender tanto e agora eu tenho que manter essa meta. Não, você tem que ajustar Hum, que é a sua realidade com emprego agora, né? Então esse planejamento, ele vem no sentido de que, olha, encarar a situação atual, qual é a sua situação atual financeira, seja no pessoal, seja na empresa. Como que você pode lidar com isso agora? Se o seu problema é faturamento, que você não está faturando, o que que você pode fazer para conseguir faturar? Se o seu problema é que seus custos estão muito altos, e eu tenho muito disso também, o que que você pode fazer para reduzir custos? E é claro que a gente começa a pensar também, depois você de reduzir custo de demitir pessoas. Eu acho que isso deve ser o último recurso. A gente tem que começar a pensar em outras alternativas para que a gente não tenha que demitir pessoas, né? sim. Uma pessoa que é assalariada, o que que ela pode fazer? O planejamento.
Tá, olha só, você está recebendo talvez em casa, está trabalhando no home office. Duas coisas que a gente pode aprender demais com essa crise é ter uma reserva financeira e ter rendas variáveis, né? Outras rendas. Então, se você tem aí um emprego, tem salário, começa a fazer uma reserva, reduz um pouco o seu gasto aí e começa a fazer sua reserva. E se você tem ainda o seu salário, começa a buscar outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de fazer dinheiro. Sendo que você tem salário, não. Por quê? Se você depender só de uma fonte de renda, num momento desse, por exemplo, aí você Vai falir. aconteceu alguma coisa, você perdeu, você está numa situação complicada. Então, duas dicas aí, e que não vai servir somente para esse momento de crise, mas vai servir para a sua vida toda. Imagina você tendo várias fontes de rendas, e o melhor ainda, né, é ter fontes de renda que não precisem tanto do seu tempo, coisa que você consiga ganhar mais dinheiro com menos do seu tempo. E aí, Dilane, como é que eu vou fazer isso? A gente precisa usar a criatividade. O que a gente pode Exato. fazer para alcançar mais pessoas, gerar mais valor, né? E alcançar ainda mais retorno financeiro. Então, a O gente tem que mindset fixo ou a mentalidade fixa, ela tem esse grande problema. Ah, não quero ser rica, eu só quero ter para sobreviver, eu quero ter o suficiente para pagar minhas contas. Só que numa situação dessa agora, é os que estão mais sofrendo. E ainda tem aquela mentalidade também que para que eu vou guardar dinheiro? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí, tá, beleza, você não guardou dinheiro, você tá vivo e não tem como Vivo amanhã. viver. E aí, como é que você faz? Então, assim, a gente tem que pensar que é o seguinte, a gente pode aproveitar muito o nosso hoje, mas a gente também pode cuidar do nosso amanhã. E esse Sim, equilíbrio é que eu falo que é o fruto e a semente. As pessoas têm que ter comido o fruto e a semente, que é o quê? Você ganha o seu dinheiro, você come tudo. Ao não invés de você deixa comer para o semear, né? fruto, tirar a semente, plantar, para você colher lá na frente, que é o quê? Você tirar uma parte do que você ganha para você estar plantando, para que lá na frente você tenha a sua própria árvore. E o que é a sua própria árvore? A sua própria árvore é você ter a sua independência financeira, ter o dinheiro que renda dinheiro para você, que faça dinheiro para você. E aí, imagina você ter a sua própria árvore, você não precisar mais gastar seu tempo ali para comprar esse fruto, né? Ou seja, você Principalmente as conseguir. mulheres, né? De lençol te cortando. Sim. Não é que ela tem amigas, tem pessoas que eu conheço, não, eu não quero trabalhar fora, não, e legal, mas tá, vai depender só da renda do esposo. Vocês têm que criar uma renda passiva até para você mesmo, para você ter uma certa dignidade, né? E Não, para e que no liberdade momento também. desse, essa renda passiva que você gerou, né, ajude a família. Sim, sim, Então, sim. assim, não é que tem que sair a mulher e trabalhar fora e aí é outro extremo, né? Que a família se perde toda, que tá aí o jeito que tá, né? Porque a Aham, mulher se empoderou de uma tal forma, tem que ser empoderada, eu gosto desse termo, aham, mas não gosto do jeito que é colocado, né? uhum, E onde se perde tudo. Aí o salário dela não dá para ela pagar a secretária do lar, mas como ela tem essa fraqueza de que ela não quer falar que ela é do lar, então ela prefere se sacrificar por nada, né? Então, para aham. uma mulher hoje sair fora, ela tem que ter muito planejamento, né? Porque a família está pagando um alto preço. E a gente, E aquela que fica também tem que ter consciência que ela não tem que ser improdutiva. Ela tem que exatamente. ser produtiva. E a gente está vendo exatamente isso, né, nessa crise, que é possível trabalhar de casa, né? Você É tem N possível. possibilidades para você trabalhar de casa. Então, não é questão de sacrificar, de ter que ir para a rua, e nem essa questão de sacrificar, de ter que trabalhar, sei lá, 12 horas por dia. E uma das mentalidades que mais prejudicam as pessoas, é que a gente estava falando também, sobre o padrão mental, né? Que é o que a pessoa, por exemplo, tem aquela frase que diz assim, dinheiro não nasce em árvore. E aí a pessoa interpreta aquilo como dinheiro é muito difícil. E eu Muito tive difícil de clientes que ganhar. falaram que é muito difícil de ganhar. E eu tive clientes que falaram para mim o seguinte: olha, Dilane, por causa dessa frase, de acreditar nisso, eu começo a trabalhar, eu estava trabalhando 12 horas por dia, e sempre que eu tinha um tempo, eu arrumava alguma coisa para fazer, porque eu achava o quê? Que se eu não trabalhasse muito, eu não seria merecedora do dinheiro. Olha que Ah, doido, né? E aí, Moazinha aqui foi assim. é, Mas e eu aí, tô curada. é isso aí, isso aí.
E aí, o que que acontece? Quando você começa a ter esse pensamento, você entra nessa questão que você falou, de você estar afastando a família, e sendo que não é necessário isso. A gente pode ganhar nosso dinheiro, cuidar do nosso futuro, aproveitar o presente e ainda assim ter esse tempo, né, de qualidade, né, e de tudo isso. E aí entra a questão da dicotomia, né? As pessoas têm muito paralisado na dicotomia. O que é dicotomia? É você ter duas opções, ou isso ou aquilo. Ou seja, ou eu cuido do dinheiro ou eu cuido da família. Ou eu trabalho ou eu faço isso. Meio termo Ou eu nunca. aproveito o presente ou eu cuido do futuro. Não, gente, a gente pode fazer muito mais aqui. A gente tem muito mais opções do que só duas opções, ou uma coisa ou outra. A gente pode muito bem aproveitar muito bem o presente, aproveitar nossa família, trabalhar e cuidar ainda do nosso futuro. A gente só precisa encontrar a forma de fazer isso, né? E aí entra a questão do Planejando. conhecimento, aprendendo, planejando e cuidando dessa área financeira, né? Exatamente. A gente está partindo para o final, então pelo menos a minha dica é que você tenha um mindset, uma mentalidade de crescimento, que é crer no desenvolvimento da inteligência e das habilidades, buscar aprendizado, né, que é o que a gente faz aqui, Dilene tá de parabéns, né? Obrigada. Abraçar desafios e encarar falhas como aprendizado, não pegue falhas e se retraia, né? Não tenha vergonha de errar. Vê o esforço um caminho da excelência, só os esforçados vão realmente conquistar. E enfrenta os problemas com entusiasmo, né? Não deixa se esmorecer. Ó céu, ó vida, o que será de mim? E a frase que eu deixo, o hoje é o que você plantou ontem. Então, assim, se você fez um bom planejamento ontem, você está colhendo hoje, que é o que a Edilene falou, né? Se você comeu a semente e a árvore ontem, hoje você está na seca. E você está ótimo. Mas se você deixou uma semente para hoje, né? Hoje ela está brotando. E aí já deixa uma sementinha para amanhã. Mas Exato. vivo hoje com excelência. Passo a palavra à minha amiga aí. Né, você falou exatamente isso, né? Tudo isso é que a gente falou sobre a questão de mentalidade de crescimento, de aprendizado. Então, eu quero propor para vocês que comecem a mudar a sua visão sobre essa área financeira. Então, o que, que te falaram sobre essa área financeira? Que cuidar de dinheiro é chato, que organizar as finanças é chato, que é muito ruim, que você tem que se privar. Começa a olhar as coisas por outra perspectiva, a aprender formas que funcionem para você. Eu também não gostava de cuidar, de planejar e de colocar planilha, mas eu encontrei uma forma que funcione para mim. Eu consigo cuidar da minha área financeira sem ter que me privar das coisas que eu gosto. Então, assim, existem outras formas, não é uma só duas opções, né? Ou você cuida, que tem que ser rígido demais, tem que cortar o cafezinho, não pode fazer nada, tem que anotar cada bala que você come, ou você não faz nada, não controla nada. Tem um meio termo, tem alguma coisa que funcione. E é uma dica que funciona muito que eu dou para as minhas clientes é o seguinte: você sempre ter, antes de você pagar suas contas, você tirar um dinheiro para você. Porque quando você se paga primeiro, você tem um dinheiro seu, e aí você vai ajustar esse valor, vai ser de acordo com a sua possibilidade, é claro, inicial. Mas você tendo esse prazer de ter um dinheiro para você gastar com você, o que você quiser, que é importante para você, e gastar com liberdade, aquilo que a gente falou, né? Sem esse peso Culpa. da culpa, né? Isso vai fazer com que você sinta esse prazer de administrar o seu dinheiro. Então, eu te convido a se pagar primeiro, a tirar uma parte do dinheiro que você ganha para você começar, que é semente, para você começar a plantar, que é o quê? A investir o seu dinheiro. Ah, Islane, não sei investir ainda. Coloca na poupança, comece a colocar na poupança, depois você vai aprender coisas que você pode fazer para investir em outros lugares. Mas comece, não coloque desculpa, mas eu não sei. Não, comece com o que você sabe. Você sabe colocar na poupança? Coloca ela na poupança. Vai aprender depois e vai evoluindo. Mas comece a colocar. E essa semente, ela não precisa ser grande. Se você pode guardar R$ 10 por mês, guarda R$ 10 por mês. Investir é um hábito. Você começa com o que você tem e aí você vai tendo tanto prazer de ver esse dinheiro crescer que você vai querer colocar mais, cada vez mais. E colocar esse dinheiro com um objetivo. Se você guardar dinheiro apenas por guardar, quando surgir um momento de necessidade, você vai tirar aquele dinheiro facinho. Necessidade ou oportunidade, né? Quero comprar alguma coisa. Tem aquele dinheiro no banco lá, vou gastar. Então, qual é o objetivo desse dinheiro? Para sua independência financeira, para sua reserva da liberdade? Para que serve esse dinheiro?
E aí é você, né, ter esse dinheiro para você, plantar essa semente, guardar esse dinheiro e começar a planejar o seu futuro. O que que você quer alcançar? Como é que você quer gastar esse dinheiro aí? Ah, eu quero fazer uma viagem. E tem gente que quer, por exemplo, fazer uma grande viagem e fala assim, ah, não tem como, não tem como. Mas gasta muito mais do que a viagem em coisas que não faz nem sentido para ela. Então, Exatamente. se você tiver um planejamento, você vai alcançar essa viagem e muito mais. E E aí você vai muito ter uma mais. motivação também, um motivo para agir, no sentido de que, olha, se eu tenho esses planejamentos, eu sei que eu preciso de mais dinheiro, o que que eu posso fazer? Aí vai te incentivar a buscar fontes de renda, melhorar, crescer, avançar para alcançar esses objetivos. Se você só Sair da planeja, preguiça, sair da procrastinação, da mentira, né? é, e é a questão da ação, né, também. Colocar aquele projeto em ação. O que que você tem que sonhar tanto em fazer aí que você não está fazendo? Que você está esperando demais, achando que você não pode, não consegue. Olha, aprenda o básico, comece a agir e vai ajustando, sabe? É isso aí. Isso que todos os empreendedores e pessoas de sucesso fazem. Elas não esperam estar prontas, porque a gente nunca vai estar pronto. Não. Nunca vai estar pronto. Então, se você tem um projeto, uma ideia e quer começar alguma coisa, comece e vai ajustando. E aí tem esse Isso aí. planejamento inicial e vai ajustando o plano. É isso. Isso aí. Ah, o seu canal é Jornada, fala aí, Jornada Underline Próspera. Jornada Underline Próspera. Ela tem um desafio gratuito de 21 dias pelo Telegram, né? Telegram. O link tá lá na minha bio, né, do Instagram aqui. É, mas depois eu fiz um print aqui, vou postar lá e coloco o seu link aí do Instagram. E tá de graça, né? De Só graça. não quer mudar quem não quer aprender. E não Exatamente. vai pôr desculpa nos outros depois. Bom, a Exatamente. gente encerra por aqui hoje, né? E Foi esse, ótimo. só lembrando essa questão do mindset. Se você, até hoje, até ontem, né, tinha esse mindset de fixo, você pode mudar para o mindset de crescimento como? Agindo conforme. Ou seja, Gradualmente, não buscando precisa aprender. sair atropelando tudo. Mas se Exatamente. hoje você fez 10%, amanhã você faz mais 10%, quando vê, você já está 100%. É isso aí. É isso E aí. aí, 100% dentro de uma área, aí você vai indo em outra. É mesmo? É Até isso que aí. Deus venha nos buscar. É isso aí. Muito obrigada, Magna, pela oportunidade de estar aqui para compartilhar com Eu que você. Foi muito agradeço. bom esse bate-papo aqui, te conhecer, conversar com você e dividir um pouquinho disso aí, né, que a gente está aprendendo e está conhecendo. Obrigada pela Verdade. oportunidade de estar Eu que aqui. agradeço. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.